tem a novidade, até o final do dia negocia com 2 zagueiros, um deles o Fabrício Bruno do Flamengo. Esses assuntos vão estar em pauta, mas o nosso primeiro assunto é a apresentação do Quinteiros, o novo treinador do Grêmio para a temporada. Daqui a pouco a gente vai ao vivo lá para o Sul com o Silas, com o Berton, com informação também dessa chegada. Mas eu já vou começar esse papo aqui, ó. A gente está vendo as imagens, Zinho, e a saída do Renato, ela tem um peso, mas também já era uma relação muito desgastada. E agora chega o Quinteiros, um treinador estrangeiro que vai requerer ali um pequeno tempo de adaptação, embora seja ex-jogador, tenha toda a sua experiência. Quero saber o que você achou dessa chegada, Tetra. Muito boa, Dani. A gente comentou, né, na época da contratação, um cara experiente, um cara que tem um currículo, um cara acostumado, né, futebol sul-americano principalmente, treinador de seleção, né, de seleções, né, porque ele foi do Equador e da Bolívia. Joguei contra ele, né, o Silas jogou ao lado dele, eu joguei contra ele na época da eliminatória, 93, e perdi, né? Aquela primeira derrota, né, eu falei isso no programa anterior, primeira derrota do Brasil numa eliminatória foi contra a Bolívia, e ele estava na seleção da Bolívia. Depois nós demos uma pancada nele de 6, né? Para descontar. Mas é um cara que assim, chega para substituir um gigante, um cara tá na história, o maior da história do Grêmio, para mim, Renato Gaúcho, mas como você falou, desgastado, né? Muitos problemas no ano anterior. É claro que teve o problema todo da tragédia, isso atrapalhou muito ao Grêmio, mas o Renato também se desgastou demais. Acho que o ciclo muda mesmo, precisa. O Grêmio também precisava disso. E acho que chegando um cara como o Quinteiro, que é um cara experiente, né, tem muitos estrangeiros no time, o futebol brasileiro está recheado dessas possibilidades. E eu acho que essa adaptação não vai ser tão demorada, não. Né? O cara estava enxergando, está vendo tudo, está aqui. Futebol sul-americano, e o mais importante é o Grêmio dar reforços para ele. Qualquer treinador, seja brasileiro, seja de exterior, se não tiver a matéria-prima, se não tiver bons jogadores para ele fazer o trabalho dele, não funciona. Não adianta, não vai ganhar título sem jogador. Quem ganha o jogo é o jogador. O treinador vai moldar, vai estruturar, vai ter a gestão de grupo, é importante também. Mas se não tiver quem coloca a bola lá para dentro do gol, quem joga, quem corre, se não tiver bons reforços, vai passar por dificuldade. E o Grêmio precisa de reforços. Nós fizemos a nossa enquete. Eu acho que caiu precisa de muitos, né? Isso. Ou não sei se foi até num time novo. Não, precisa de muitos. Um time novo era Fluminense e Vasco. Vamos dar uma olhada na temporada, como é que vai ficar. Sabe como é que a gente pode começar a descobrir isso? A gente pode tentar começar a descobrir com os nossos apuradores de plantão. O Silas foi lá para receber o Quinteiros junto. Ih, rapaz! Tá com cara de treinador, jeito de treinador e é treinador mesmo, com o repórter do lado. Então tá aí, a gente vai ter tudo que a gente precisa nesse momento aqui no clube. Sejam bem-vindos, meus amores. Um beijo, Dani. E um lugar que o Silas já ocupou, né? Como treinador do Grêmio, campeão, inclusive, como treinador do Grêmio. Que ano foi, Silas, que você treinou o Grêmio? Foi 2010, né? E eu já trabalhava nessa época, viu? Nós fomos campeões no Olímpico e depois nós fechamos as portas do Olímpico e jogamos a chave não sei aonde, foi o último título lá. E eu já estava por aqui entrevistando o Silas em Porto Alegre, pouco antes de eu começar a jornada de São Paulo. Então, o lugar que o Silas já ocupou, e ele veio, como você falou, recepcionar não só o novo treinador do Grêmio, o Gustavo Quinteiros, mas um grande amigo, né, Silas, que jogou com você no São Lourenço. Eu tive a primeira impressão hoje sobre o Gustavo Quinteiros, um cara muito educado, atencioso, bem-humorado, que chega com uma vontade muito grande, me pareceu. Agora você já conhece ele de longa data, pode falar muito melhor do que eu. Beijo, Dani, beijo para o Zinho, nosso tetra, que foi campeão aqui também, né? Craque onde passou, e esse cara querido, Copa do Brasil. Quando a gente vai falar do Gustavo, eu sou suspeito porque é meu irmão, é mais do que um amigo, né? A gente foi campeão, convivemos 3 anos, quase 4 anos juntos lá na Argentina. E a parte disso, o currículo dele é invejável. Chile, Bolívia, Equador, Argentina, mundo árabe, né? Campeão em todos os lugares, 3 vezes campeão na Bolívia, com o Bolívar, com o Blume, com o Oriente Petroleiro, 2 vezes campeão equatoriano com o Emelec,
2 vezes campeão chileno com Colo-Colo e Universidade do Chile, e 2 vezes campeão argentino, uma comigo como jogador pelo São Lourenço e a última agora, um mês atrás, pelo Vélez Sarsfield. Por isso está sendo querido não só, estava sendo pretendido não somente pelo Grêmio, como por outros times fora aqui do nosso Brasil e aqui no Brasil também. Todo sucesso para ele. E foi apresentado, e a gente, antes da apresentação oficial aqui do Gustavo Quinteiros, a gente pôde bater um longo papo com ele, né, Silas, no hotel onde ele está hospedado. O Gustavo Quinteiros chegou esse final de semana a Porto Alegre. Hoje ele fez um tour aqui pelo Grêmio, conheceu as pessoas, é uma integração que o Grêmio fez com ele para que ele pudesse conhecer toda a estrutura do Grêmio. E logo depois disso, por volta de 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, a gente esteve no hotel onde está o Gustavo Quinteiros, e a gente pôde conversar com ele. Vamos colocar aí algumas respostas do que o Quinteiros falou para a gente de forma exclusiva. Primeira entrevista do treinador do Grêmio para a ESPN, e ele falou sobre essa chegada ao Grêmio, também o que ele está pensando. Depois a gente vai falar, inclusive, sobre os reforços que você estava conversando com o Pascoal. Mas vamos ouvir o técnico do Grêmio falando com exclusividade para a ESPN. Tratando de formar um equipo competitivo para poder conseguir los objetivos, ¿no? Sabemos que Gremio es un equipo grande, que necesita estar siempre en los primeros lugares, pelear los torneos, tratar de ganar títulos. Elegimos Gremio porque es un equipo que como decís vos, Paulo, campeón de América, campeón del mundo, varios títulos en el país. Así que eso me motivó mucho para venir y bueno, tratar de trabajar al 100% para conseguir todos los objetivos. Siempre fue un objetivo profesional dirigir en este país. Reconozco, nosotros los argentinos admiramos el fútbol brasilero. Hay mucha rivalidad, pero también admiración. Muchos buenos jugadores, muchos buenos equipos, la selección también. Entonces siempre profesionalmente era un objetivo mío venir al fútbol brasilero, estar en un gran club, como es Gremio también. Bom, tá aí, né? O Gustavo Quinteiros falando como técnico do Grêmio. Ele falou que é o maior desafio, ou um dos maiores desafios, porque a Liga Brasileira é muito forte. Falou sobre a concorrência com as SAFs, né, Silas? A entrevista completa a gente vai exibir ao longo da programação da ESPN, mas a concorrência com as SAFs, que hoje tem no Brasil, e como o Grêmio pode enfrentar isso. E sobre reforços, a gente conversou com ele e disse, olha, as posições que o Grêmio perdeu, elas precisam ser repostas. Isso quer dizer um lateral direito e um lateral esquerdo, que vão ser as prioridades. Zagueiros, o Grêmio perdeu o Pedro Jeromel, o Kahneman já não joga mais como jogava antigamente, é um jogador que já não consegue atuar com tanta regularidade, então o Grêmio vai contratar zagueiros. Ele falou em primeiro volante, principalmente jogadores pelas pontas. E quando eu perguntei sobre o esquema tático, ele prefere ali o 4-2-3-1 ou até o 4-3-3, são os dois esquemas que ele se referiu. Ele disse, olha, o elenco do Grêmio tem essas características, mas nada impeça que eu possa me moldar às peças que vão vir. Então são pelo menos 6 a 7 reforços que o Grêmio vai buscar no mercado, Silas. E também mencionou, né, Berton, Dani, Zinho, fã do esporte. O Pascoalzinho tá com a gente aí, Dani? Sim. Tá aqui. Um beijo, Pascoal. Eu e Breiler. Nosso Andy Garcia e o Breiler, um beijo para vocês também. E ele fala também muito na questão de usar a base, né? A base do Grêmio. Quando eu fui técnico do Grêmio aqui, nós levamos 10 jogadores da base para Bento Gonçalves, levamos o Maílson, levamos o Newton, que joga a final contra o Inter, levamos o Mitchue, levamos o Bergson, levamos o Roberts, levamos vários jogadores e ele já falou que está observando não só a Copinha, como está observando vídeos de jogadores da base para ver aqueles que ele tem condições de subir, porque ao final são ativos do clube e o Grêmio sempre lançou muitos jogadores da base. Então falou dessa urgência de substituir aqueles que saíram, falou das posições e até escondeu um pouco o jogo, né, Berton, que é natural, né, Zinho? Escondeu o jogo quando foi perguntado sobre quem, não quis falar porque está em negociação e para atravessar isso aí é muito simples. Então escondeu um pouco, mas disse que está com a diretoria do Grêmio tratando disso. Mas deu uma informação importante. Quando perguntado sobre Vila Sante, aí já aqui na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre Vila Sante e o Cristaldo. Ele se deu atenção maior ao Vila Sante.
diz que já está conversando com o volante do Grêmio, que tem um assédio muito forte do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras está tentando outras contratações, mas promete também, não dando certo outras tratativas, vir forte no Vila Sante. E ele já está conversando com o Vila Sante, ou seja, está protegendo as peças dele. Pode, na sua opinião, claro que você é um amigo dele, mas pode ter sucesso no Grêmio o Gustavo Quinteiro, Silas? Eu acredito que sim, porque além de vitorioso a nível de clubes, como a gente já falou, foi um cara vitorioso como jogador também, jogou seleção, jogou contra o Zinho pela seleção boliviana e também foi técnico de seleções. Então, assim, tem uma experiência gigante, um cara que ele é a mesma categoria minha, ou seja, tem 59 anos, né? Eu pareço mais novo que ele, mas ele tem 59 anos. e é um cara, assim, muito tranquilo, um cara que eu creio que aqui, pelo menos, na sala de entrevistas do Grêmio, ele conquistou todo mundo com uma maneira simples de falar, com uma maneira objetiva de falar. E eu perguntei para ele na nossa entrevista, eu falei, Gustavo, você trabalhou em tantos países, chegou a hora do Brasil? Ele falou, chegou em detrimento até de dinheiro. Não é a questão do dinheiro que está me trazendo para o Brasil, é a questão do projeto e os meus objetivos pessoais. Porque o Vélez queria também renovar o contrato com ele lá, ele respeitou isso, esperou só para assinar o pré-contrato com o Grêmio, depois que ele finalizou as questões dele com o Vélez Sarsfield. Ele falou em proposta de outros países. E proposta também, além de outros países. A gente soube que o Santos também andou rondando, né, o Quinteiros, tá com a sua família, né, um cara assim, eu falei para ele, joguei no Inter, trabalhei no Grêmio, eu torço para ele, Gustavo Quinteiros, como pessoa e, óbvio, como treinador. E na nossa entrevista ele fala sobre Clássico Grenal, sobre substituir Renato Portaluppi, obviamente, ele falou também sobre isso, né, que vai ser uma grande responsabilidade para o Gustavo Quinteiros. Oi. Vocês estão ouvindo bem a gente? Então, né, os dois? Agora sim. Tá, deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos pegar esse gancho dos reforços, que eu acho que é uma coisa pra gente olhar com atenção. E aí a gente já vai para essa questão do Renato. O microfone de vocês está aberto, vocês estão em quadro aqui com a gente, então chamem à vontade. Mas só porque eu acho que vocês tocaram num ponto aí, que ele é muito decisivo, ainda mais num ano que o Campeonato Gaúcho acaba tendo um peso diferente, né? É um ano que, se o Grêmio vencer o Gaúcho, iguala uma marca importante do Internacional. E tem Grenal todo dia, como diz o Pascoal. São 8 títulos. E o Pascoal estava falando muito desses reforços. O Pascoal tem a lista das posições aqui. Então, Pascoalzinho, pega aí a palavra, vamos trocar a bola aqui todo mundo, porque talvez o Silas e o Berton consigam dizer pra gente se os nomes que você gostaria ou as posições que você gostaria estão a caminho. Não, porque naquele dia que a gente fez aquela pesquisa, né, a gente discutiu o que o Inter precisava, na minha visão, o Internacional contrata um treinador o Grêmio contrata um treinador com a cara do Grêmio. O perfil de trabalho dele se encaixa perfeitamente no Grêmio, né? Ele é o treinador que vai querer jogar, o time do Grêmio não vai ter toque de bola entre o meio-campo e a defesa. É o time que vai sair do meio-campo para o ataque com bola de velocidade. Como jogava o Vélez. É só 4-2-3-1, vai precisar de um meia como o Silas, outro meia como o Zinho, para abastecer. Não, peraí, vamos descer um pouquinho só, entendeu? Esse nível aí, senão fica complicado. Só para dizer, ele precisa de jogadores que tenham qualidade de passe para a bola chegar na frente com velocidade. Por isso que ele pediu dois homens de beirada. Porque ele joga assim, pelo menos com 2 jogadores de velocidade para a bola chegar na frente, né? É o estilo de jogo que ele adotou no Vélez. 4-2-3-1. Ele vai precisar de zagueiros no plural, vou falar bastante zagueiros, né? Vai precisar de laterais na esquerda e na direita. Já são 4. Hã? Já são 4. Não, o Berton falou 6 ou 7. Só pra gente ver se tá batendo a conta. São 2 atacantes de beirada. 2. 6. Com já 4 deu 6. Quer dizer que nós erramos, tá? Com 4. Erramos o quê, Tetra? Porque a gente não deu, a gente falou 5, 4 ou 5. Eles já são 6. A gente já está enumerando 6. É um time novo. 6. Já não é mais. É um time novo. Naquela na sua enquete, né, que você bolou. E não que eu goste, mas já vou discordar do Pascoal. Eu acho que precisa. Eu gostei. Não tem problema não. A sua discordância me anima muito. Você sabe disso, que isso me evolui, né? Porque eu sou obrigado a pensar melhor. O que eu acho é que o Quinteiros é um treinador que vai exigir do time do Grêmio coisas que o Grêmio não tem hoje. Sim. Né? O Grêmio não tem aquilo que pode contemplar o trabalho dele.
ou ele vai ter que buscar dentro do elenco do Grêmio de alguma forma, vai ter que desenterrar isso. Não sei se o Vijaçante passa de segundo volante para ser o primeiro homem da saída de bola. O importante é que ele não saia, né? Mas eu sei Já também é uma que vitória. uma coisa está ligada na outra. Eu vou até emendar essas coisas todas, para o torcedor saber. O Vijaçante, o Palmeiras tem muito interesse em contratá-lo desde a temporada passada. Né? O Berton sabe disso. Eu conversei com o Berton a respeito disso. O Palmeiras tem muito interesse desde a temporada passada. É um jogador que o Abel gosta. Sim. Mas com o Andréas Pereira ainda tendo esse tema de discussão entre o Palmeiras e o Andréas Pereira, o Palmeiras deixou a situação do Vijaçante aqui em banho-maria. Mas se não virar o Andréas Pereira, até agora não virou. Até agora não virou. Não sei se vai virar, mas até esse instante não virou. A reunião é hoje, aconteceu e o pessoal ainda não chegou a um termo comum. Sim. Dizem até que pode se alongar um pouco mais. Vamos aguardar o que vai acontecer no Palmeiras. Como eu não sou baú, eu estou contando a história. Se não der aqui Aí vai sobrar pro Grêmio no Vijaçante. o Palmeiras vai dar o bote no Vijaçante. Agora não sei se o Grêmio vai segurar. Como que o Grêmio vai segurar? É o que o Quinteiros De falou repente, ali na conversa que os O Palmeiras meninos pode investir trouxeram. uma quantia que seja suficientemente capaz de atender às necessidades do Grêmio. E aí tem a vontade do jogador, né? Posso- Fala, Breler, que aí eu quero... Posso dar uma Diga, Berton, informação pode falar. Não, eu vou dar uma informação exatamente sobre isso. O Vila Sante era um jogador que o Grêmio tinha como praticamente negociável, pela característica do jogador. Mas, o que eu tenho ouvido nos bastidores o Palmeiras promete, não fechando com o Andréas Pereira, ser agressivo com o Vila Sante. Aí o Grêmio está precisando também de dinheiro, é um clube que precisa de dinheiro. Dependendo das cifras que vierem, Vila Sante passa a não ser mais um jogador inegociável para um jogador negociável. É porque aí até com o dinheiro dele você pode fazer outros negócios, né? Reforçar mais posições. Eu quero já saber o que o Zinho discorda do Pascoal, que eu gosto disso, mas você pegou a palavra aí, Breler, vai você, eu vou lá no teatro na sequência. Seria fundamental para um bom começo do Gustavo Quinteiros contar com o Vila Sante, porque já é uma referência no elenco do Grêmio, é um dos melhores volantes que atuam no futebol brasileiro pela capacidade que tem de saída de bola, tem um bom passe longo também, o que é um fator aí de diferencial no estilo de jogo do Gustavo Quinteiros. E ele chega já com um impacto no ambiente, porque o Renato já estava muito desgastado, até pelos embates com torcedores, influenciadores, imprensa. O ambiente estava ficando muito pesado no Grêmio, então a chegada de um novo treinador e de um cara como o Gustavo Quinteiros, o Silas destacando a personalidade dele, um cara ali mais leve no trato, já muda o ambiente, isso é favorável. E é preciso que ele saiba que vai conviver sim com a sombra do Renato, porque muita gente pensa, o Renato saiu em baixa do Grêmio, mas ainda assim, quando é difícil, a poeira baixa, os resultados não vêm numa sucessão, naturalmente o torcedor vai lembrar do Renato. Estava ruim com o Renato, mas era o Renato. A estátua continua lá, né? Exato, então é um cara muito pesado no clube, mas o Gustavo Quinteiros tem experiência o suficiente para entender que vai precisar lidar com isso também. Duas coisas em campo que, para mim, são prioritárias. Arrumar a defesa. O Grêmio do Renato, nas últimas temporadas, sofria muitos gols no Campeonato Brasileiro, sofrendo mais de 50 gols em 2 edições seguidas. 58 tomou. Até no ano 58 passado, na quando última ficou edição. em segundo, Essa temporada né? tomou 58 gols. Tinha tomado 50 gols Passado nessa... não, agora é retrasado. Em 2023 tomou 50 gols com o Luiz Soares e tudo. Mas era realmente um problema que o Renato não conseguia resolver. Estancar a sangria na defesa. E o Gustavo Quinteiros tem como característica equilibrar mais os times. Nem tanto ao ataque, mas prezando muito pela segurança defensiva. Rapaziada, então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje do canal ESPN, com as informações do nosso Grêmio aí, né? Com a informação do Quinteiros aí, que deu uma entrevista pro canal ESPN, falou sobre reforço e também deu a coletiva ali, né? Coletiva de imprensa aí hoje. Ele falou sobre reforços aí, falou sobre o Vila Sante também, que é um jogador que ele conta muito, né? E a gente também conta muito com ele, esperamos que o nosso Grêmio não venda ele para o Palmeiras. O Palmeiras vai vir forte se o Andréas Pereira negar a proposta ali, né? Se o Furano negar essa proposta do Palmeiras, eles vão vir forte em cima da gente aí. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje do canal ESPN. Com as informações do Grêmio aí, rapaziada. Daniel e Pascoal ali, Zinho também comentando a respeito do nosso Grêmio aí. Teve a coletiva e também uma entrevista com Quinteiros, né? Que é o novo técnico que oficialmente agora foi até apresentado ali para a torcida e para a imprensa, pessoal. Vimos que ele falou sobre reforço, que a gente mais precisa aí, né? Laterais, zagueiro e também volante. Ele falou a respeito. Também pontas também, né? Que a gente tá precisando muito. Falou também sobre o Vila Sante, que é o nosso volante ali, né? Monstro.
Jogador, mano, não tem como vender ele, mas dependendo do valor aí que o Palmeiras chegar com uma proposta muito boa para o Botafogo, a diretoria vai vender ele, infelizmente, né? A gente não quer que aconteça isso, mas se ele vender, que seja um valor bem alto, porque é o nosso pilar, rapaziada, é o nosso pilar, e se vender, a gente vai se vender por micharia, a gente vai criticar muito. Pra gente encerrar aqui, pessoal, vamos a mais informações sobre o Quinteiros, que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui, de acordo com o GE, Quinteiros explica a escolha pelo Grêmio e comenta peso de substituir Renato. Abre aspas, rapaziada, desafio grande, disse o Quinteiros aí, disse que é um desafio grande, né, substituir o Renato Portaluppi. Esperamos que ele consiga, né? Porque a temporada passada do Renato Portaluppi foi muito baixa, né? Foi uma péssima temporada, então se ele fizer menos que isso, pelo amor de Deus, não é digno de estar ali no Grêmio. Gustavo Quinteiros, né, chega ao Grêmio com um discurso que equilibra respeito ao passado vitorioso do clube e a ambição de construir um futuro promissor, rapaziada. Substituir, né, Renato Portaluppi é um desafio monumental, mas o técnico demonstra ali ter certeza e clareza, né, sobre o peso dessa responsabilidade e a importância de entregar resultado rapidamente. O destaque inicial, né, ao gauchão, ele destacou ali o gauchão, né, como objetivo principal é estratégico, pois coloca o clube em busca de uma marca histórica como um possível octa. Enquanto mantém, né, o elenco motivado desde o início da temporada. Além disso, a visão de Quinteiros sobre a competitividade do futebol brasileiro reflete seu entendimento da magnitude do desafio que terá pela frente. Ele reconhece também, pessoal, o nível elevado da liga e parece que, né, preparado para adaptar seu estilo de jogo a um cenário que exige versatilidade e consistência. Sua fala, né, sobre a forma como uma equipe competitiva e que agrade, né, a torcida gremista evidencia o esforço em alinhar o trabalho técnico às expectativas do apaixonado público tricolor. Quinteiros demonstra aí, né, confiança em sua metodologia, né, e essa postura aí pode ser o diferencial para conquistar o vestiário e também manter o orgulho fechado. O orgulho focado, rapaziada. Errei aqui, ó. O Grêmio inicia 2005 com um técnico que não apenas valoriza o que foi construído, mas também está disposto a trilhar seu próprio caminho, guiado pela paixão e profissionalismo. Se conseguir, né, traduzir suas palavras em resultado, o Quinteiros tem tudo para escrever um capítulo nessa história do nosso imortal aí, pessoal. Esperamos que ele consiga, né, ser ídolo da gente aí, consiga conquistar a torcida também, consiga dar título pra gente, porque a gente tá precisando de títulos. Pessoal, então é isso aí, comenta a respeito do Quinteiros, o que vocês esperam dele, e até o próximo vídeo, tamo junto, né?